Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero abordar uma consulta que é aparentemente simples, só que envolve 9 milhões de registros. Como que a gente faz para poder ter uma consulta rápida mesmo numa tabela gigantesca dessa e sendo uma consulta simples? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, eu tenho essa consulta aqui que é bem simplesinha, na verdade, ela tem só um select na tabela playlist, que é uma tabela que tem acho que 900 e poucos registros, e aqui ele tem um subselect buscando um campo específico da tabela playlist item, e essa tabela aqui tem 9 milhões de registros, certo? Então, se a gente fizer um count aqui, ó, select count 1 from playlist item, só arrumar o count aqui, ficou errado, faltou o certo? Então, se a gente rodar aqui, vai demorar inclusive um pouquinho para a gente poder ter esse resultado, justamente porque tem 9 milhões e 4 registros, se eu não me engano. Estou acessando o banco de dados local justamente para ser mais rápido. Olha só, 8 segundos para poder trazer a contagem de 9 milhões de registros. Tranquilo. Então, essa tabela aqui, ela é uma tabela que pode ser problemática para muita gente. Porque, olha só, a gente tem aqui essa consulta buscando esse campo e está fazendo um filtro aqui através do ID da playlist, que é o ID da tabela mestre, certo? Então, fez aqui o nosso filtro normal e order by i.id desk, ou seja, eu quero o último registro referente a essa playlist pegando esse campo 3. Beleza. Se eu rodar esse cara aqui agora, olha só, Shift F9 para a gente rodar com FATL, vamos ver o que vai acontecer. Vai demorar um pouquinho? Vai. E aí a gente já vai entender por quê. Primeiro, nessa consulta aqui, nessa subconsulta, subselect, a gente faz uma leitura de, se eu não me engano, 10 mil registros por conta desse filtro aqui. E aí a gente precisa inverter a tabela para a gente poder pegar o último registro, certo? Então, inverte a tabela, pega o primeiro, certo? Só que, quando a gente utiliza aqui um order by i.id desk, e se a gente não tiver a tabela bem configurada, ele vai fazer uma leitura geral, certo? Por quê? Porque eu estou fazendo uma leitura aqui de todos os registros da tabela playlist, consequentemente vai ler todos os registros da tabela playlist item, certo? Olha só, levou 41 segundos para poder retornar isso aqui, isso em um disco extremamente rápido, certo? É um NVMe. E aí, para cada registro da tabela playlist, eu tenho aqui o valor do campo 3, certo? Venho aqui na aba Performance, fiz uma leitura natural na tabela playlist de 900 registros e uma leitura aqui de 9 milhões de registros. Pode parecer muito óbvio, mas eu te garanto que mesmo parecendo óbvio, não é, tá? Olha só, se a gente observar aqui o nosso edit 1, vou abrir aqui a playlist item, certo? E aqui na playlist item vamos observar quais são os índices que ele tem, certo? Aqui dentro a gente tem o ID da playlist, ou seja, tem o índice criado pelo ID da playlist, consequentemente esse filtro aqui do where está sendo feito de forma indexada, certo? E aí, se a gente observar, vamos até olhar aqui na aba Performance, no Plan Analyzer, não, Plan Analyzer já foi, já não tem mais, que eu dei o ESC, né? Daí ele elimina a informação. Mas aqui na playlist item, a gente tem, além desse campo aqui do ID, a gente não tem o ID de forma decrescente. Esse cara aqui, ó, certo? Por quê? Se eu estou utilizando aqui Order by ID Desk, é mais natural que ele busque o ID de forma decrescente do que de forma crescente, para ele poder pegar o primeiro registro, certo? Então, se o registro que você precisa é o último e você não tem um índice decrescente, ele vai ler na sequência de forma crescente, justamente, para ele saber que o último registro é o que você precisa. E ele faz isso para cada playlist, consequentemente ele lê a tabela inteira da playlist item. Beleza. Agora, se eu tiver um índice decrescente, eu estou invertendo a ordem. Consequentemente, eu vou buscar de cima para baixo. Mas, olha só, se eu fizer essa criação aqui, é isso que eu estou dizendo que não é intuitivo, certo? Então, ID e aqui de forma decrescente, certo? Posso criar um índice aqui no mesmo campo que já tem índice, só que de forma decrescente. Vou aplicar aqui a alteração, vamos esperar um pouquinho, vai demorar justamente porque ele está fazendo essa apuração de todos os dados que tem aqui em cima desse campo ID. Beleza, então fiz aqui a criação do índice. Agora, se eu rodar esse script aqui, ó, Shift F9 mais uma vez, vamos ver quanto tempo vai levar. E aqui entra a surpresa, porque veja bem, nesse caso, o que eu fiz? Com o índice decrescente, eu inverti a ordem da tabela, certo? Índice no campo ID, de forma decrescente, eu inverti, consequentemente, o primeiro registro é o último e o último é o primeiro, certo?
Quando eu vou fazer um filtro aqui pelo ID da playlist, ele tem que utilizar o índice da playlist também, certo? Então vamos só observar depois qual é o índice que ele vai utilizar aqui nessa consulta. Só que, como ele está percorrendo item a item da playlist, por exemplo, item 1, item 2, item 3, item 4, ele tem que buscar sempre o primeiro registro nesse caso, porque eu inverti a ordem dessa playlist. Só que ele consegue fazer isso? Consegue. Tá rápido? Não me parece rápido aqui. Não sei se parece rápido para você, mas para mim já está demorando. Na primeira situação, a gente fez isso com 40 segundos, né? 40 e poucos segundos. E agora, não sei quanto tempo já passou, mas eu não vou cortar o vídeo, tá? Vou deixar ele inteiro aqui, só para você ver quanto tempo vai demorar. E na primeira situação, a gente conseguiu observar o quê? Que na aba Performance ele fez uma leitura da tabela inteira da playlist item e também da playlist. A playlist com 900 registros de forma natural e a playlist item de forma indexada, só que ele teve que ler cada um para chegar no último. Agora, ele teoricamente não precisa ler todos os registros da tabela playlist item, certo? Por quê? Porque ele tem a tabela ordenada de forma decrescente. Quando ele faz o filtro pelo ID da playlist, ele teoricamente só precisa ler um registro para cada playlist para poder encontrar qual é o último valor, né, que ele precisa pegar aqui nesse campo 3. Mas isso está mais lento do que o normal. Por que isso acontece? Porque ele precisa ter o trabalho de fazer essa inversão da tabela playlist item para poder fazer essa busca. Então, quando a gente coloca uma ordenação aqui, ele acaba ordenando a tabela playlist item, certo? Pelo campo ID de forma decrescente. Só que, quando ele faz isso, não quer dizer que o registro aqui que o código do ID da playlist está em ordem também. Olha só, demorou 2 minutos e 15 para poder retornar esse resultado. Aí, vamos lá observar. Olha só, ele pegou aqui no Plan... Vamos vir aqui no Plan Analyzer mais completo, certo? Então, aqui no Plan Analyzer, deixa eu trazer aqui para baixo, ó. A tabela AP foi de forma natural, que é a playlist, e a tabela item, ele observou aqui o código ID playlist. Vamos observar aqui, na aba Performance, quantos registros ele leu. Na playlist item, ele leu apenas 900 registros. Ou seja, ele não precisou mais ler a tabela inteira. Mas é aquele negócio que eu estava explicando. Se ele inverteu a tabela inteira, não quer dizer que a sequência do ID do playlist está certo. Ou seja, ele precisa ficar vasculhando um monte essa tabela, apesar de fazer uma leitura mais específica, né, de ler menos registros, ele demora bastante ainda para poder encontrar esses dados, porque está tudo bagunçado, certo? Então, o que acontece aqui? Olha só. Esse caso, a gente não vai simplesmente utilizar um índice de forma decrescente, que é o que a gente fez aqui. Eu posso deletar esse cara daqui, ó. Vou até dar um drop... vou ter que cancelar a transação, né? Então, cancela a transação aqui. Lembrando, 2 minutos e alguma coisa, né? Mais de 2 minutos ele levou para poder ter esse resultado. Vou dar um drop nesse campo aqui. E aí vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos analisar direito essa consulta. Aqui a gente tem a tabela playlist item e tem um filtro no ID da playlist e tem aqui o ID de forma decrescente. Agora veja bem, se ordenar a tabela inteira pelo ID de forma decrescente não me garante de que o ID da playlist está em ordem também, então a gente precisa criar um índice diferente. Se a gente fizer a criação de um índice no campo ID playlist, ID de forma decrescente, aí sim eu vou ter de forma decrescente o ID da playlist e também o seu último registro aqui agora invertido, certo? Então, o que acontece? Eu posso simplesmente fazer essa criação, vamos lá fazer já, colocar aqui assim, ó, ID underline playlist, que é um campo que está sendo utilizado no filtro, e também ID, certo? Se eu colocar aqui, vamos colocar aqui de forma decrescente, certo? E aí vamos aplicar essa alteração. Ó, deu erro, o que ficou errado aqui? ID playlist, deixa eu apagar esse daqui e vou colocar assim, ó, ID playlist e ID. Beleza, aí aqui não vai ter. Compila as alterações, comita. Beleza, agora é só esperar. O que acontece? Quando eu faço um índice composto e coloco ele como decrescente, ele inverte, só que ele inverte de forma organizada, pelo ID da playlist e pelo ID. O que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Eu vou rodar esse mesmo script, Shift F9, e olha a diferença de resultado. Certo? Foi extremamente rápido, instantâneo. Se eu observar aqui, ó, levou 15 milissegundos. Por quê?
porque eu já estou fazendo a ordenação na ordem que ele precisa pesquisar. Então ele sabe, na hora de pesquisar aqui pelo ID da playlist, posso até colocar ó, p.id, que é o ID da playlist, ele tem aqui ó, ID 1. Quando ele vai no ID 1, ele tem a tabela de ordem decrescente, certo? Então ele sabe onde está exatamente o ID da playlist 1, está lá no final da tabela. Então ele já vai para lá e já pega o primeiro registro. Então o primeiro que ele lê já é o resultado, certo? Então aqui a gente consegue ter um resultado muito melhor se eu observar a aba Performance. Leu exatamente a mesma quantidade de registros, só que extremamente mais rápido. Quem foi o índice que ele utilizou? Adivinha? Playlist item IDX1, que é justamente esse cara aqui, ó. Certo? Que ele tem o campo ID playlist e o campo ID, os dois estão aqui de forma decrescente. Beleza? Então, se você quer aprender mais sobre SQL de verdade mesmo, saber fazer o negócio bem feitinho, tem já a possibilidade de você participar do Turbo SQL, que as inscrições estão abertas e a próxima aula começa na segunda-feira, certo? É totalmente online e gratuito. É só clicar no link aqui da descrição, se cadastrar no nível de conhecimento que você tem, que você julga ter, para você poder começar a receber as suas aulas na segunda, na quarta e na sexta da semana que vem, beleza? Então é só clicar, se cadastrar e você vai receber todas essas aulas aí de graça. São 3 aulas, cada uma com duração de 1 hora em média, beleza? Então faça um ótimo proveito aí, porque esse daqui é presente meu para você. Tranquilo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Não esquece de deixar o like aí. Fui! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not